A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Aqui quem vos fala é a pastora Roseli Freitas. E não esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, para todas as vezes que o YouTube enviar um vídeo, estará enviando a notificação para você. E assim, todos os dias da sua vida, você vai estar recebendo a mensagem do Espírito Santo, que vem através do seu coração, da sua casa, da sua família. E todos os dias, você vai poder compartilhar com as outras pessoas. E assim, você vai estar fazendo uma missão de missionária, missionário, levando o ídolo do Senhor Jesus para muitos que precisam de você. E através de você, muitas pessoas vão se salvar, muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão se chegar aos pés do Senhor Jesus. Mas depende muitas vezes de você. Então não esquece, compartilha, porque cada vez que você compartilha, cada vez o Espírito Santo te abençoa mais. Porque é difícil, amados irmãos, pregar a palavra, levar o ídolo do Senhor Jesus. E é fácil falar do mundo, pregar do mundo. Então, não esquece, compartilha. Vamos levar o ídolo, eu e você. Assim muitos vão se converter e se achegar aos pés do Senhor. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo se converte na estrada de Damasco. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse algum do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. E, guiando-a pela mão, conduziram-no a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quando lhes cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que uma escama, e recuperou as vistas. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo tomado o alimento, ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava Jesus, que era este o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome?
e para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirar-lhe a vida. Os discípulos, tomando-o de noite, desceram pelo muro dentro de um cesto. Tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temia, não crendo que fosse discípulo. Então, Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor, e que este lhe falava, e como em Damasco pregavam ousadamente em nome de Jesus. Assim, andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falavam e disputavam também com os helenitas, mas eles procuravam matá-lo. Os irmãos, porém, quando souberam, acompanharam-no até Cesareia e ouviram a Tarso. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia, Samária tinha paz, sendo identificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia numa cama, porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Soroma, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo-a lavado e colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao cenáculo e por todas as viúvas e o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorca fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Tornou-se isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.